Bem-vindos a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Desejo a todos uma boa noite, que este dia tenha sido produtivo na companhia do Senhor. Vamos avançar apresentando assim os eventos da atualidade, os mais recentes eventos que nos situam onde vivemos na história profética. E desde já quero pedir que os irmãos acompanhem o vídeo até o final, para que de forma alguma cheguemos a alguma conclusão equivocada daquilo que eu falo aqui. E convido também a, com espírito de oração, procurarmos entender o que iremos tratar aqui neste vídeo, pois é de muita importância para os dias em que vivemos. Ora, nós vamos aqui pedir a presença do Senhor. É uma prece. Senhor, muito obrigado por ter estado conosco ao longo do dia. O convidamos, venha se fazer presente no meio de nós, enquanto acompanhamos estes eventos. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, em Daniel capítulo 3, é-nos descrito um cenário de adoração, que é, na verdade, uma profecia para os últimos tempos. Em Daniel capítulo 3, começando do verso 1, o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro que tinha 30 metros de altura por 3 metros de largura. Ordenou que pusessem a estátua no vale de Dura, na província de Babilônia. Depois mandou reunir todos os vereadores, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, chefes militares e demais autoridades da província para a cerimônia de inauguração da estátua. O verso número 3. Todos eles se reuniram em frente à estátua que o rei tinha mandado construir, para assim participar da cerimônia de dedicação e inauguração. O verso número 4 salienta que o rei deu uma ordem. Enquanto todos estavam ali, na inauguração da estátua, uma ordem foi dada. O verso número 4. O encarregado anunciou em alta voz: escutem bem, pessoas de todos os povos, nações, línguas. Cada vez que escutarem o som das trombetas, o som das flautas, o som das cítaras, das harpas, das liras, das gaitas, de foles, enfim, e de outros instrumentos musicais, vocês deverão se ajoelhar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou construir. E nós sabemos muito bem que com esta ordem veio uma ameaça de morte para todos aqueles que não adorassem a imagem de ouro. A fornalha de fogo seria então a sua sorte. E sabemos que 3 jovens permaneceram fiéis e não adoraram a imagem, e Jesus foi com eles para a fornalha de fogo. Jesus nunca abandona o fiel. Jesus nunca abandona aquele que se apega à sua mão. Queridos, a mesma imagem nós estamos vendo hoje. A palavra de Deus, o Apocalipse, nos fala de uma grande Babilônia dos últimos dias. A grande mulher, a amante dos reis da terra. De acordo com Apocalipse 17, lá no final do versículo, esta mulher, Babilônia, Apocalipse 17, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E a mesma coisa que nós vimos na Babilônia antiga, estamos vendo agora. Ora, neste mês de junho, na verdade iniciando no mês de maio, nós vimos o Vaticano repleto de todas as figuras que praticamente Daniel 3 nos apresenta. Estiveram lá conselheiros, tesoureiros, juízes, chefes militares, presidentes, sátrapas, vereadores, a um convite especial do Papa de Roma. Queridos, de 21 a 22 de junho, decorreu o Jubileu dos Governos no Vaticano. De acordo com o próprio Vaticano, o Jubileu 2025, que começou, na verdade, em dezembro de 2024, neste caso organizado e protagonizado pelo Papa Francisco, pretende ser um momento de renovação espiritual, um momento de reflexão para a Igreja Católica e também para o mundo em geral. Na verdade, o Jubileu dos Governos foi um dos vários jubileus que já aconteceram no Vaticano. Por exemplo, só para citar alguns, tivemos o Jubileu das Bandas e do Entretenimento Popular. Isto aconteceu de 10 a 11 de maio, onde vimos
as principais bandas do mundo, as bandas de entretenimento, as bandas militares, as bandas de música, reunidas no Vaticano para celebrar a unidade, para celebrar o grande jubileu. Vejam aqui, jubileu das bandas, de 10 a 11 de maio. Músicos de todo o mundo desembarcarão em Roma. Queridos, quando nós lemos em Daniel capítulo 3, nos fala aqui de toda sorte de música que seria ouvida na inauguração à estátua na Babilônia literal. Estamos vendo nos últimos dias toda sorte de música. Todas as bandas populares sendo convidadas para o Vaticano. Isto de fato aconteceu. Vejam que peregrinos de 90 países se reúnem para o jubileu das bandas e do entretenimento popular. Vamos colocar aqui alguns vídeos para os irmãos terem um vislumbre de como é que foi este momento em que as músicas, toda sorte de instrumentos, foram então tocados no Vaticano, semelhante ao momento em que Nabucodonosor mandou que as músicas soassem bem antes da inauguração e da adoração da estátua. É dito, mais de 10.000 pessoas de mais de 90 países participarão do jubileu de bandas e do entretenimento popular em Roma. Ok? Vejam que é dito que os eventos são dedicados a bandas institucionais, militares, amadoras, folclóricas, comunitárias, esportivas, escolares e universitárias, bem como a todas as formas de entretenimento popular do mundo todo. Toda sorte de música. O mundo todo em música se uniu para este grande jubileu. É dito, no domingo 11 de maio, às 10 horas, teve lugar uma missa celebrada nessa praça e após a celebração eucarística, esses peregrinos seguirão em procissão até a Praça de São Pedro, com seus instrumentos musicais e uniformes tradicionais. Queridos, toda sorte de música foi trazida para a inauguração da imagem de ouro na Babilônia. E na Babilônia espiritual, estamos vendo hoje toda sorte de música, unindo assim o mundo em um único clamor, unindo assim o mundo em uma única fraternidade, preparando, de acordo com a profecia bíblica, uma grande imagem que será feita nos últimos dias. E quem não se prostrar diante dessa imagem incorrerá aos mesmos perigos que os 3 jovens incorreram na Babilônia. Ora, vamos escutar aqui toda sorte de música que soou em Roma. É interessante que este não foi apenas um evento de música, mas também houve uma mistura com uma procissão, ou seja, com uma missa. Embora os participantes deste evento não sejam todos católicos, mas figuras civis, diria assim, tiveram que participar de uma missa católica onde Maria, mais uma vez, foi exaltada. Ora, vejam aqui. Bem, não só o jubileu da música teve lugar no Vaticano nos últimos dias, vimos também o jubileu das igrejas orientais. Nós sabemos que em 1054 houve um cisma entre a Igreja Católica Romana Ocidental e as igrejas católicas orientais, surgindo assim várias igrejas católicas aí pelo Oriente. E agora, diante deste cisma, na verdade, o que levou a este cisma em 1054 foi a não concordância das igrejas orientais na supremacia papal, na autoridade do bispo de Roma. Mas agora, neste jubileu,
todos eles foram reunidos. Todos eles foram trazidos de volta a Roma para a cura das feridas. Ora, vejam aqui, amigos. The new Pope was visibly happy to be with the Eastern Rite Catholics who came to Rome to celebrate the Jubilee. Benvenuti a Roma. Queridos, este jubileu das igrejas orientais, esta reaproximação, esta reunificação, este momento de perdão, este momento de reconciliação, teve lugar de 12 a 14 de maio. Ora, não só música, não só reconciliação com igrejas orientais, vimos também o jubileu das famílias, o jubileu das crianças, o jubileu dos avós, o jubileu dos idosos. Isto aconteceu de 30 a 1º de junho de 2025. Vimos também o jubileu dos esportes, em que os esportistas do mundo todo foram convidados para o Vaticano, para o encontro com o Papa, para um momento de instrução, eu diria assim, para um momento de realmente, para um momento de confraternização entre os esportistas do mundo. Vejam aqui, Papa Leão recebe atletas no Vaticano para o jubileu do esporte. Interessante como o poder romano consegue cativar todos os segmentos da sociedade em unidade, em uma única fraternidade. Então, reuniu governadores de quase o mundo todo. Não só, reuniu também legisladores de quase o mundo todo. Ora, vejam aqui, primeiro vídeo. Foi assim que Giorgia Maloney chegou ao Vaticano. Não foi para uma reunião privada, mas para participar do jubileu de líderes governamentais. Esta foi a reação dos políticos ao ver o Papa. O jubileu dos líderes governamentais, realizado naquele fim de semana, trouxe representantes de mais de 60 países de todo o mundo para Roma. Mais de 60 nações reunidas em Roma para o jubileu dos governos. Neste evento, neste encontro com os governos mundiais, com os legisladores mundiais, o Papa Leão XIV exortou os líderes políticos a seguirem o exemplo de Thomas More. Ora, quem foi Thomas More? Foi o homem, o britânico, que colocou a sua fé acima da política. Thomas More, ele resistiu ao rei da Inglaterra, neste caso o rei britânico, porque ele acreditava que a verdadeira autoridade residia no Papa e não no monarca. Ora, vejam aqui. O Papa diz: São Tomás Moro, em português neste caso, oferece aos políticos exemplo de mártir pela primazia da consciência. Queridos, isto é um pouco preocupante, a menos que você não conheça quem foi Thomas More. Quando no século XVI o rei Henrique VIII se separou da Igreja Católica Romana, Thomas More não apoiou a sua ideia. Thomas More recusou-se a reconhecer a autoridade do rei acima da autoridade do Papa. Thomas More foi feroz oponente da reforma protestante e rejeitou também a tradução bíblica de William Tyndale. Agora, quando o Papa convida líderes políticos a seguirem o exemplo de Thomas More, o Papa, na verdade, insta os políticos a priorizar a autoridade da Igreja, a autoridade do Papa sobre as leis e sobre os deveres do Estado. É dito, durante o jubileu dos governos, o Papa Leão XIV reúne-se com legisladores de várias nações e recorda a importância do direito natural, confiando-os a quem? A Thomas More, cuja prontidão para sacrificar sua vida em vez de trair a verdade o torna um mártir da liberdade. Ele estava disposto a sacrificar sua vida do que trair a verdade. Percebem isto? Vejam só, o Papa aconselhou os legisladores de todo o mundo a recorrerem a Thomas More. Thomas More, disse o Papa, era um homem fiel às suas responsabilidades cívicas, um
perfeito servidor do Estado precisamente por causa da sua fé. A coragem que ele demonstrou pela sua prontidão para sacrificar sua vida em vez de trair a verdade, torna-o também para nós hoje, sublinhou o Papa, um mártir pela liberdade e pela primazia da consciência. É verdade, Thomas More colocou o Papa de Roma acima de qualquer governo. Colocou a autoridade papal acima de qualquer monarca. E o Papa convida mais uma vez os governadores, legisladores do mundo a tomarem o seu exemplo. Não é este um chamado para reconhecer a supremacia papal, não é este um chamado para reconhecer a primazia do Papa sobre as questões seculares e religiosas. Queridos, ainda veremos muitos jubileus este ano, dentre eles o Jubileu da Juventude, o Jubileu da Justiça, que vai reunir juízes do mundo todo, o Jubileu dos Migrantes, que esta é uma questão que está assolando o mundo agora, o Jubileu da Educação, o Jubileu dos Pobres e o Jubileu dos Prisioneiros. Bem, queridos, fatos interessantes nós ainda veremos neste ano. Agora, a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, que é uma organização americana que busca unir igreja e Estado, já apresentei algumas vezes para os irmãos, partilhou recentemente um evento de oração em que o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América parece unir a sua equipe de soldados, a sua equipe do Pentágono para a oração. E não vejo nenhum problema em unir soldados americanos, em unir a defesa americana para a oração. Isto é muito bom. Mas os irmãos têm ideia do impacto que isto vai trazer na mentalidade do americano? Isto dá a impressão de que tudo que o governo dos Estados Unidos da América faz é providência de Deus. Afinal de contas, eles estão orando. Pensem nisto. Na Casa Branca existe o Salão Oval, onde recebem líderes religiosos para ajudar o presidente na fé. Em outras palavras, o presidente americano tem uma base religiosa para tudo aquilo que ele faz. Ele tem líderes religiosos que o ajudam a tomar decisões. Isto já é impactante para o povo americano, que pensa que todas as decisões do presidente são influenciadas por Deus. Agora vejam, soldados americanos, a defesa americana, reunindo-se todos os meses para oração, dá a impressão de que as guerras são dirigidas por Deus, de que as guerras são instigadas por Deus. E mais adiante eu vou falar mais sobre estes assuntos. Mas vamos lá ver. Aqui está o encontro em que o secretário da Defesa americana convida os seus oficiais para clamar ao céu. Vejam aqui. Vejam aqui. Bem, coronel, muito obrigado. Deixe-me dizer algo brevemente ao olhar para esta audiência. Este é precisamente o lugar onde eu preciso estar. E eu acho que é exatamente onde precisamos estar como nação neste momento. Em oração, de joelhos, reconhecendo a providência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há tantas coisas que fazemos neste edifício e em toda esta nação com consequências tão grandes, é quase incompreensível. Quando penso na tarefa que até agora assumi esta manhã e no que vou participar pelo resto do dia, pensar que isso depende apenas de minha força, deixar-me-ia completamente incapaz de lidar com os problemas do dia ou aqueles que estão por vir. E saber que existe um autor no céu a supervisionar tudo isto, que sustentou tudo isto por nós na cruz, dá-me a força para seguir em frente e olhar para esta audiência e saber que há tantos outros online aqui no Departamento de Defesa que partilham essa compreensão de apelar ao céu
por essa orientação, por essa sabedoria, por essa coragem. Dá-me força. Por isso, obrigado por se juntar a nós hoje. Este é um evento que precisamos realizar mensalmente, de forma voluntária, aqui no auditório. Esperamos que comuniquem isso àqueles com quem trabalham. Estamos gratos por terem vindo juntar-se a nós brevemente. É apenas um breve momento, mas é importante pausar e criar essa rotina de oração, de humildade, de buscar sua graça e sua orientação, assim como George Washington fez nos momentos mais difíceis com as suas tropas. Queridos, a oração é maravilhosa e eu não estou para discutir aqui a questão da oração. Mas esta é mais uma prova de que há uma união entre igreja e Estado na América. Há uma união entre os interesses do Estado e os interesses da igreja. O exército americano está sendo preparado para defender causas religiosas que, de certa forma, eles consideram que vai perigar a nação. É assim que a América está se preparando agora. Nós estamos vendo mais e mais apelos para reavivamento, mais e mais apelos para renovação, mais e mais apelos para o céu. De acordo com a profecia bíblica, isto vai culminar não com um reavivamento espiritual poderoso na América, mas com a formação e obrigação à adoração da imagem da besta. Sim, de acordo com Apocalipse 13, começando o verso 14, parece existir sim uma força estatal conectada às forças religiosas, uma força governamental, uma força de soldados, uma força militar sendo usada para pressionar que todas as pessoas adorem a imagem da besta, se prostrem à imagem da besta, recebam a marca da besta. Mas, queridos, assim como aconteceu aos amigos de Daniel na Babilônia, o povo de Deus não precisa ter medo. O Jesus que entrou com os 3 jovens na fornalha de fogo, ele é o mesmo hoje. Ele está vivo hoje. Ele promete estar com todos aqueles que forem fiéis. A profecia bíblica não é um conto de fadas. A profecia apocalíptica não é uma história para o boi dormir. A profecia apocalíptica é fiel e ela está se cumprindo diante de nós. Enquanto nós acompanhamos estas coisas, nós precisamos buscar a medida do Espírito Santo que nos habilitará a estar em pé quando estas coisas começarem a acontecer de fato. Eu convido, amado irmão, apegue-se a Jesus Cristo. Estude mais a profecia. É por isso que nós teremos uma série de profecias que irá começar dentro em breve. Eu espero que você compartilhe para o seu amigo e que também venha aprender conosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco neste momento. Queremos agradecer porque a sua palavra está cheia de maravilhas, está cheia de histórias do passado, mas que nos mostram como será o futuro e como podemos estar preparados para encarar este futuro. Só em Jesus, confiando nele, obedecendo os seus mandamentos e vivendo pela fé, nós poderemos escapar. Por isso, Senhor, estamos aqui, pedimos que o Senhor nos batize com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, amigos. Nos vemos na próxima edição, aqui na Escola de Profecia. Até breve.